Deixa eu apresentar para vocês agora a professora Camila Dias. Faz tempo que eu quero trazer ela aqui, desde que estourou esse caso da bebida adulterada, que eu gostaria demais que ela tivesse com a gente. Ela é autora, na verdade, coautora, né? Ela e o Bruno Paes Manso, desse livro que é uma referência, um livro de 2019, que se tornou uma referência sobre o estudo a respeito do PCC e do crime organizado no Brasil. A ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil. É, de fato, uma referência brasileira e internacional neste assunto. Ela é cientista social, diferentemente do Bruno, né, que é colega jornalista, tem mestrado e doutorado em sociologia na USP, desde 2012 é professora associada na Federal do ABC, lá onde o Maringoni também dá aula lá, tá? E desde isso 2012, e ela é docente permanente no programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais da UFABC, e, como eu disse, uma referência nos estudos sobre o PCC no Brasil e com repercussão internacional. Então, Camila, muito bem-vinda. Que bom que deu certo para você vir. Bom dia, obrigada, Mauro. Realmente, né, faz tempo que a gente está tentando marcar e, enfim, hoje deu certo, estamos aqui. Obrigada pelo convite. Então, me diz, da onde apareceu para você, quando o PCC entra na sua vida? Olha, eu comecei, o meu primeiro contato, né, com esse tema foi no ano 2001. Eu fazia, na época, faculdade e fazia um trabalho voluntário no Carandiru, na casa de detenção. Foi o primeiro contato que eu tive com o universo prisional. Ao entrar na casa de detenção, enfim, para mim, a prisão era, ela acho que aquilo, a representação da prisão era aquilo que eu acho que é para a maior parte da sociedade, né? Quando eu entrei no sistema prisional do Carandiru e vi que, por exemplo, havia respeito dos presos, né? Eu entrava às vezes sozinha num espaço que na época tinha quase 9.000 presos, ia no pavilhão 8 e 9, e havia assim total respeito. Uma observação, né, gente? Quem não é de São Paulo, não acompanha, o Carandiru nem existe mais, né? Acabou demolido, hoje tem um parque lá, e é o Carandiru que foi o palco do, acho que ainda é hoje o maior massacre da história do sistema prisional brasileiro, feita pela Polícia Militar de São Paulo, né? Exato. Enfim, então, em 2001 foi o primeiro contato que eu tive com o universo da prisão. Legal. Não tinha nada com o PCC, quer dizer, eu não nem sabia, mas naquela época, né, o PCC então já existia. Eu vi, né, eu via estudar isso depois. Então ali isso me chamou a atenção, né? Mas o PCC não era conhecido na época, não era um tema na mídia. Estava começando, né? Porque em 2001 foi o ano que o PCC fez a primeira chamada mega rebelião, em fevereiro, né? Que foi eles fizeram uma rebelião em 29 unidades prisionais, né? Simultaneamente. Foi o primeiro movimento desses no Brasil. Mas assim, na verdade, esse meu contato foi um pouco antes disso, foi nos anos 2000, né? Enfim, a partir daí, né, nesse contato no Carandiru, eu também vi que tinha muitas igrejas que atuavam lá, várias modalidades de igrejas evangélicas e igrejas também, outras religiões afro-brasileiras, tudo quanto era religião. E aí, no meu mestrado, 2 anos depois eu comecei a fazer mestrado, eu fiz um projeto para estudar a conversão de presos a igrejas evangélicas. E aí comecei a fazer pesquisa no sistema prisional. Também não era sobre o PCC, mas já nesse contexto, então, eu comecei a me deparar com a questão do PCC, inclusive tangenciando as questões relacionadas à religiosidade, né, dos presos. E fiz o mestrado sobre essa questão dos presos evangélicos, e depois, em 2007, comecei o doutorado. Em 2006, ocorreu o chamado ataques de maio de 2006, né? Foi no momento que eu estava buscando definir meu projeto de pesquisa, de doutorado, e a questão do PCC, então, para mim, estava se revelando assim algo muito importante, né? Sinalizando para grandes mudanças dentro do sistema carcerário de São Paulo. Dos contatos que eu havia tido com o sistema carcerário até então,
de 2000, depois 2003 e 2004, com o meu mestrado, até aquela ocorrência em 2006, né, que foram 74 unidades prisionais rebeladas, eu pensei assim, eu queria entender o que estava acontecendo, porque isso, aquele momento, embora 2006 tenha explodido, mas ainda não se conhecia muito bem, né? O Uhum. governo de São Paulo, até 2001, até essa primeira mega rebelião, o governo de São Paulo negava a existência de um grupo organizado dentro dos presídios. Alguns jornalistas, uma mulher, especialmente, né, a Fátima Souza, ela foi uma das primeiras pessoas a falar da existência do PCC, mas o governo negava, e a pastoral carcerária também denunciava, mas havia, então, uma negação em relação ao que estava acontecendo dentro das prisões, né? Olha que Então, interessante. Isso que 2001, ano, Camila? o governo só admite a existência do PCC mesmo em 2001, porque com a mega rebelião já não era mais possível esconder, né? Porque até algumas imagens que até hoje, né, estão aí circulando na internet, que é justamente do Carandiru, né, da casa de detenção com a faixa PCC 1533, Uhum. Paz, Justiça, Liberdade. Naquele momento, então o PCC ele se mostra para a sociedade, ele se exibe, né, para as pessoas que estavam fora das prisões. Sim, só para as pessoas se localizarem no tempo e politicamente, então, estamos falando ali, ó, 90 ou em 1990, tá? Quem era o governo 91, desculpa, o governador era o Fleury Filho, Luiz Antônio Fleury Filho, que é o genocida do Carandiru, né? Ele que foi no governo dele que teve o grande massacre do Carandiru. Depois veio o Mário Covas, então, com o Alckmin, e depois veio o Alckmin sucedendo o Covas. Então, nesses três governos, Fleury, Covas e Alckmin, negava-se a existência do PCC, aí já no governo Alckmin é que vai se reconhecer pela primeira vez, né? O PCC ele surge em 93, né, Mauro? Então não é por acaso, né? Um ano antes havia ocorrido o massacre do Carandiru. O massacre do Carandiru fez agora, né? Mais um ano, já nem sei, foi Sim, 2 de outubro de 92. Então ele fez isso. 33 anos, né? Se não me engano. E o PCC ele é criado um ano depois, né? E não é casual, né? Ao conversar com presos, né? E já durante meu doutorado, tratando sobre o surgimento do PCC, os presos relatam, né, que diante do que ocorreu no massacre do Carandiru, gerou um sentimento entre a população carcerária de que o Estado, se quisesse, poderia simplesmente exterminá-los, né? Porque o que aconteceu no massacre foi isso: a polícia militar, né, entrou dentro da casa de detenção de São Paulo, né, que é chamado Carandiru, que ficava né, no complexo do Carandiru, que tinha outras unidades prisionais. A casa de detenção era a maior, né, que tinha quase 9 mil presos. Então, a polícia militar invadiu diante de era uma briga de presos, nem era uma rebelião, e promoveu aquele massacre. Então, a percepção, né, que isso produziu entre a população carcerária é que eles precisavam se unir, eles precisavam se organizar para ter condições de se defender diante da ameaça que o Estado representava para eles. Então, eu sempre digo, né, que claro que isso é um elemento, né, da explicação, digamos assim, né, de como é que o PCC surge, mas é um elemento fundamental essa percepção. Então, assim, né, vamos pensar, antes, né, do surgimento do PCC, a população carcerária era extremamente fragmentada, com muitos grupos disputando entre si poder, dinheiro, muita violência, muitas mortes, né? O que o PTT faz, né, então, a partir desse contexto de 93 em diante, buscar unir a população carcerária como se fosse uma unidade, dar coesão àquilo que era fragmentado. De um lado, eles utilizam essa narrativa: nós precisamos nos unir diante de um Estado que é nosso inimigo,
nós precisamos nos unir para poder enfrentar o Estado, e de outro, evidentemente, ele utiliza a violência contra aqueles que não, obviamente, né, numa população carcerária que na época devia ter pelo menos uns 60 mil em São Paulo, não sei exatamente, 60, 80 mil, haveria aqueles que não iam, não aceitavam, né, a proposta ali de uma organização. Enfim, Camila, e há aí uma a violência foi versão um lá outro no caso elemento. das facções do Rio de Janeiro, de que um dos elementos para a organização, para a criação e organização das facções, né, Comando Vermelho e outros, ou Eu acho que deu se... uma. Acho que. Não sei se foi você, se fui eu que. Acho que fui eu, acho que fui eu. Ah, Então, tá. eu que congelei. Já voltamos. Então, existia uma versão que eu nem sei se é verdade. Existia uma versão, pera lá, que aí eu botei para rolar aqui, um minutinho só. Vou tirar aqui do ar. Então, existia uma versão de que a convivência. Isso? Congelou, mas eu entendi. É sobre o surgimento do Comando Vermelho, né, Mauro? Que lá A no Rio de Janeiro dizia-se convivência. que tinha a ver com a convivência deles com os presos. Uhum. Voltou? Voltou, vai lá. Então, sobre essa questão, de fato, né, como o Comando Vermelho ele surge no final dos anos 70, ainda é um contexto em que havia presos na Lei de Segurança Nacional e convivendo com presos, no caso, né, dos fundadores do Comando Vermelho, assaltantes de bancos que também respondiam, né, eram enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Então, nesse contexto, a convivência no presídio da Ilha Grande, né, ele acabou favorecendo algumas ideias, no sentido, olha, vamos ter que se unir e tal, não adianta ficar brigando, se matando uns aos outros, né? É uma ideia da necessidade, da importância da união entre a população carcerária. É claro que isso, de alguma forma, influencia também o PCC, que vai surgir, então, um pouco depois, né, nos anos 90. Em São Paulo, a gente não tem a notícia dessa convivência com os líderes do PCC, até porque já era anos 90, né? Então já tinha um outro contexto, né? No sistema prisional. Mas há alguns relatos de convivências com alguns criminosos ligados à máfia italiana, à Camorra, a outros grupos, né, considerados, digamos, terroristas, né? Enfim, outros grupos, pessoas, né, presas no sistema prisional de São Paulo. Porque é assim, né, Mauro? A população carcerária está presa, então um influencia o outro, né? Eu pensei assim, são ideias que circulam e que, claro, essas ideias elas acabam muitas vezes produzindo efeitos, né? Gerando efeitos concretos, né? Sobretudo quando elas encontram pessoas que têm a capacidade de assimilar a importância dessas ideias na possibilidade de transformação do contexto em que vivem, né? Os fundadores do PCC, eles eram praticamente todos eles estavam respondendo, né, criminalmente por assaltos a banco. Esse perfil, eu entendo que ele é relevante ressaltar que, em geral, é um perfil de criminoso, né, que demanda ali um planejamento, né, que exige, né, uma capacidade de planejamento para a ação,
de pensar, de organização. Então, isso tudo, então, o perfil dessas pessoas ali encontrando com essas ideias, e dentro de um cenário de extrema violência, como que o sistema prisional de São Paulo vivia, eu entendo que foram os elementos que juntos Perfeito. permitiram ali a criação do PCC naquele momento. E tem um outro elemento que eu acho que é fundamental, que é o aumento da população carcerária nesse período, né? A partir dos anos 90, metade dos anos 90, meados, né, em diante, e durante, sobretudo, a primeira década de 2000, o sistema prisional de São Paulo cresceu demais. Aumentou muito a população carcerária, aumentou muito a rede penitenciária, se expandiu pelo Estado, né, num processo que a gente chama de interiorização. Então, conforme se prometia a desativação do Carandiru, se expandia uma rede carcerária pelo estado de São Paulo como um todo, especialmente em direção à região do oeste e noroeste de São Paulo. Isso permite, o PCC, então, que já estava se forjando ali no meados dos anos 90, ele acabou se expandindo juntamente com a expansão da própria rede penitenciária de São Paulo, e isso, como estava num processo de disseminação pelo Estado, isso propiciou a disseminação do PCC para o Estado de São Paulo como um todo. Então, por isso é que 2006, quando acontece os chamados a crise de maio, o PCC ele não apenas mais promove rebeliões nos presídios, mas também aqueles ataques nas ruas, as polícias, etc. E não só na capital, mas também por várias regiões do estado, no litoral, no interior. Então, eu digo assim que a expansão carcerária em São Paulo, ela foi o motor, a alavanca do surgimento e depois da expansão e do fortalecimento do PCC. Algum dos fundadores do PCC está vivo ainda? O Marcola, por exemplo, que é o mais conhecido, é fundador, não? O Marconi ele entrou logo depois, mas os fundadores do PCC são chamados 8 presos, né? Eles já todos, um estava vivo até recentemente, que era o Geleião, ele morreu de Covid, acho que em 2020, 20 ou 21. Ele era o último desse grupo de 8. Agora o Marcola ele vai entrar logo uns 2, 3, que o Marcola estava solto na época. Quando ele volta para o sistema, né? Acho que, se não me engano, é 96, 97, ele já entra com status, também era alguém ligado ao crime de roubo a bancos, né? E ele já entra assim com um status de respeito no crime. Então, logo que ele volta para o sistema, aparentemente ele já se integra ali à cúpula do PCC, né? Mas ele não faz parte desse grupo de 8 inicialmente. E o único que estava vivo até recentemente era o Geleião. Tá. Agora, o Marcola é tudo isso que falam dele mesmo? Porque ele virou o demônio, né? Ele, de fato, tem essa proeminência, essa liderança prática. Agora, inclusive, começa a ser contestada pelas notícias que a gente tem, a própria liderança dele no interior do PCC. Mas ele tem esta relevância toda que a polícia, os governos, a mídia atribui a ele? Eu acho que, de fato, ele é uma pessoa importante no PCC, né? Não, acho que ao longo de todo esse período, né? Que se fala, de fato, ele é, sim, uma pessoa muito importante. Agora, eu acho que na prática, atualmente, né, nos últimos 5 anos, enfim, é muito mais de uma dimensão simbólica de poder do que prática, né? Porque o PCC mudou muito, né, Mauro? Cresceu muito. E o Marcola, assim como outros, né, da sua geração e do grupo ali que constituía o que eles chamam de sintonia final, eles foram muito importantes, né, na formação desse PCC, dessa expansão. Só que na prática, sobretudo quando eles foram para o sistema penitenciário federal, foi necessário transmitir e passar, digamos assim, o poder de decisão para outras pessoas, né? E então isso, eu acho que hoje a decisão, os mecanismos decisórios e a máquina do PCC,
ela está muito mais, digamos assim, espalhada, né? Ela está muito mais descentralizada do que da gente e do que se pensar em uma pessoa que está lá no sistema penitenciário federal e que está presa há muito tempo, né? O Marcola, por exemplo, desde que ele voltou para a prisão, aí eu não lembro se é entre 97 e 99, ele nunca mais saiu, então é muito tempo preso. É muito difícil, né, imaginar que nessas condições seja possível ele comandar tudo, né? É claro que ele tem o respeito, né, da população carcerária e dos integrantes do PCC, mas operativamente o que eu vejo é que hoje o PCC já tem uma descentralização muito maior, e o PCC também passou por muitas mudanças, sobretudo nos últimos 10 anos, o PCC vem se transformando rapidamente, né? Eu diria assim, né? Falando de maneira mais ampla, uma certa perda dessa dimensão original que eu mencionei aqui, né? Dessa narrativa ideológica da luta contra o Estado, contra os opressores, e se fortalecendo muito mais, né, numa perspectiva, uma dimensão econômica, de ganhar dinheiro, capitalista e também neoliberal. Né? O PCC tem um discurso muito marcado por uma ideia neoliberal de indivíduos que têm que fazer seus projetos de vida para ganhar dinheiro e não ficar reclamando, e para crescer e tal. Né? Então, eu acho que essa dimensão, conforme o PCC foi crescendo, e aí é importante, né, a gente não cheguei a mencionar antes, né, quando o PCC transborda para as ruas, o tráfico de drogas se torna o carro-chefe, né, da sua economia. Quando o PCC vai crescendo, então, né, no mercado de drogas, essa dimensão econômica vai sempre fazendo parte ali, lado a lado, com essa dimensão ideológica da luta contra um Estado opressor, né? Nos últimos anos, eu vejo assim, né, o PCC cresceu tanto, sobretudo no tráfico internacional, né, de cocaína, que é um mercado que dá muito dinheiro, que isso transformou o próprio PCC. Então, e também os 30 anos de PCC, mais de 30 anos de existência do PCC, né? Isso fez com que são gerações crescendo dentro dessa organização. Então, já tem pessoas muito ricas. E isso também produziu no PCC uma certa uma diversificação social, né? Uma elite empresarial que hoje a gente, né, viu notícias recentes, inclusive circula, né, entre setores da economia lícita, entre aspas, né? Mas que não está mais segregado àquela imagem do criminoso, da favela, preso e tal, né? Não que o PCC tenha perdido essa dimensão, porque aí é minha visão, né? O encarceramento, né? A atuação policial nas periferias e favelas de São Paulo e outros lugares do Brasil continua produzindo material dessa ideologia do PCC, né, da união contra o Estado. Mas você já tem uma outra dimensão muito forte, que é essa dimensão empresarial, né, que tem se espalhado para muitos setores da economia, da sociedade, da política. Então, claro, né, é preciso entender, a gente acompanhar, enfim, para ver o que isso vai produzir internamente ao PCC, porque são elementos de tensionamentos, né? Eu entendo. É crescimento, mas também é tensionamento. Interno, né? Interno. Agora, Camila, o próprio sistema do capitalismo brasileiro, desse encarceramento em massa da juventude pobre, negra, periférica, ele é o produtor e reprodutor do PCC, né? Porque eu tenho um amigo que ficou preso em São Paulo, aí perto de onde você está, por um crime banal, inclusive, e ele disse que a primeira coisa que aconteceu quando ele chegou na cadeia, não foi a primeira, tá? Mas foi a segunda, a terceira, foi a convocação, né? E de certa maneira não foi apenas uma convocação, né? Foi uma exigência de que ele ingressasse no PCC. Né? Então, o PCC constrói seus quadros a partir, inclusive, do processo de encarceramento em março, e aí é o seguinte, entrou para o PCC nunca mais sai, né? Ele não quis entrar,
teve uma situação bem difícil, ele diz, ali dentro, e o objetivo, ainda mais no caso dele, que é sair depois de 1 ano ou 2, era ele ir para fora como alguém do PCC, né? Prestar serviço para o PCC depois que saísse, né? Então, quando digamos assim, que é discutível, né? Se a gente for pensar, né, o pertencimento ao PCC, quem está fora da cadeia, eu sempre penso que é discutível se vale a pena, qual que é o ganho que isso poderia gerar, né? Agora, dentro da prisão, é certo que o pertencimento ao PCC te garante maior segurança pessoal lá dentro e também poder, né? Você participa das decisões dentro dos espaços prisionais e, eventualmente, dentro de uma divisão de lucros, né? Da economia ilegal que circula nos presídios, né? Então, a prisão, ela já desde os anos 90, que ela se torna um centro de recrutamento para o PCC e para todas as outras facções que atuam no Brasil inteiro. O sistema prisional, eu vejo assim, que ele é esse grande, uma base, né, de construção de redes criminais, é assim que eu vejo. Foi o sistema prisional de São Paulo que produziu essa rede que hoje é internacional, né, de uma rede criminal em torno do PCC. Foi dentro das prisões de São Paulo que isso foi criado. Loucura. E isso é algo muito específico do Brasil, né? E aí, né, assim, eles dizem, né, no PCC, que eles não obrigam ninguém a ser integrante do PCC. Até porque nem todo mundo nem todo mundo pode ser um integrante do PCC. A pessoa tem que ter algumas características. Por exemplo, alguém que rouba um celular, que vende crack lá da Cracolândia, ou aquela, né, vende usuário e vende, essa pessoa não interessa. O PCC, nem que ela quisesse, o PCC não aceitaria que ela entrasse, né? Então, o que o PCC espera, né, digamos assim, ele que tenta recrutar, são pessoas com alguma capacidade intelectual, técnica, ou enfim, com senso de organização, ou com inserção em alguma rede criminal. Perfeito. Que é o interesse deles, né? Aí, então, só que eles dizem que não obrigam ninguém, né, a entrar. Okay. Eu entendo que não obriga mesmo, agora pode, digamos assim, serem bastante persuasivos, insistentes, obviamente, o que gera na pessoa um sentimento de medo, né? Porque, afinal, se trata de uma organização criminosa. E também, Mauro, há alguns anos atrás, né, o PCC passou assim, a admitir a saída de pessoas, né, da organização em casos de conversão religiosa, principalmente a igrejas evangélicas, né? Perfeito. E nesses casos, então, quando a pessoa diz, eu vou para a igreja, aí era, digamos assim, se ela não estivesse devendo nada, se ela não tivesse nada ali a ser, né, que tivesse motivo ali dela ser cobrada, ok, ela poderia sair. Eles dizem que hoje não precisa se converter, que pode sair do PCC. Eu sempre acho que isso é muito... É um liminar, é uma coisa limiar ali, é muito sutil. Eu acho que não é tão tranquilo assim, né? Porque senão seria fácil, as pessoas ganhariam dinheiro, enfim, fariam suas vidas e depois iam embora, né? Mas é possível sair, mas entendo que em situações muito específicas. Camila, então, se eu entendi bem, veja, eu li o seu livro, não li inteiro, vou confessar, por enquanto, tá? Vi algumas, para preparar a nossa entrevista, alguns documentários sobre o PCC, e pelo que você está falando aqui, a gente tem, então, vamos dizer assim, 3 fases do PCC. Uma fase que é o PCC surgindo como uma organização de autodefesa dos presos em relação ao Estado. O segundo momento em que o PCC dá o salto para se transformar uma organização criminosa de enorme relevância e passar a ter um papel decisivo no tráfico de drogas, e me parece que mais recentemente um outro salto, que é o PCC indo para o universo da lavagem de dinheiro, para o mercado financeiro, para a distribuição de combustível e outros segmentos.
esta fase mais recente, que é a fase, então, do PCC multibilionário, né? Essa fase vai começar quando? Então, na verdade, essa terceira fase, tá para ser publicado um livro agora, que eu tenho um capítulo lá, é que eu procuro desenvolver a ideia, né, de que se trata de uma quarta fase. Então, porque desde o meu doutorado eu fiz em três, eu pensei ali nessas três fases, de fato, sendo a terceira o momento em que o PCC adquire a hegemonia no crime em São Paulo, né, que seria de 2006 para cá. Então, nesse momento, né, o PCC já controlava o tráfico de drogas em São Paulo, já controlava o sistema prisional e o tráfico de drogas, assim, numa dimensão do atacado, mas um atacado visando o mercado nacional, né? Tanto São Paulo como algumas outras regiões do Brasil. A partir de 2016 é que eu acho que muda esse patamar. Por isso que aí, né, nesse texto que deve sair esse ano ainda, eu proponho a ideia de uma quarta fase, porque o PCC então já tinha uma presença bastante sólida no Paraguai, na Bolívia. De 2016 em diante, alguns presos estão soltos, eu acho que eles contribuem muito para impulsionar aquilo que o PCC já tinha construído, mas impulsionar de maneira mais sólida um canal de exportação de cocaína para a Europa, através do Porto de Santos e depois de outros portos. E eu acho que isso dá um salto, né, em termos de recursos às quais os indivíduos, né, envolvidos nesse comércio têm acesso. E aí eu acho que isso muda o patamar, né? Não, como eu disse, não apenas desses indivíduos, que obviamente não são todos, né? O capital, né? Os lucros não são distribuídos a todos igualmente, né? A gente sabe disso. São para aqueles envolvidos nesse comércio, que está muito vinculado ao litoral de São Paulo, à Baixada Santista e também alguns outros núcleos em outros estados. Região de Ribeirão Preto, né? Parece que é bem Também são forte, muito né? fortes. Agora, então, isso gera um valor, um recurso que é muito alto. Então, o que eu vejo assim, não havia mais como ficar investindo, como ficar lavando esse dinheiro só naqueles setores mais básicos e clássicos que o PCC já usava há algum tempo, como revenda de automóveis, transporte alternativo, que são áreas que o PCC já atua há algum tempo, né? Os postos de combustíveis também já têm ali há algum tempo. Com esse volume de recursos, amplia-se, a gente viu aí, né? A inserção no mercado de combustíveis, mas também outros mercados, mercado imobiliário, e como a gente viu, né, na investimento em fintechs, né, através desses outros mecanismos que utilizam ali, até, né, é importante pensar, né, o quanto a falta de regulamentação estatal sobre esse setor financeiro contribui enormemente, né, para essa inserção de grupos criminais como o PCC nesse cenário aí de financiarização e de ocultação de valores oriundos de atividades ilícitas, né? Agora, né, Mauro, também eu acho, né, que toda essa histeria, né, que foi colocada recentemente, né, pela chegada do PCC na Faria Lima, eu acho também que tem uma hipocrisia presente nessa discussão, porque é como se só o PCC representasse dinheiro de crime nesse montante ali da Faria Lima, né? Porque eu acho que quando a gente olha, né, eu confesso, eu não sou economista e eu não entendo muito, né, quando se fala em muito dinheiro, eu nem entendo, mas veja, quando a gente está falando de, sei lá, de bilhões e bilhões de dinheiro, que você sabe onde começa, onde termina, nesse cenário, você não sabe de onde vem o dinheiro. Então, ficar nessa histeria, porque parte do PCC, é uma hipocrisia, né? A gente está pressupondo a imprensa, enfim, que só esse dinheiro é ilícito, que todo o restante ali, né, daqueles empresários que estão ali na Faria Lima, é tudo muito limpo e muito lícito.
tudo ali são cidadãos de bem, que eu acho que é uma nova roupagem, né, dessa ideia, cidadãos de bem contra os bandidos. O PCC não pode. Mas eu acho que quando chega nesse patamar de volume, né, de recursos, é muito difícil distinguir as origens desses valores. Então, qual é a diferença? No fundo, ser do PCC ou não ser do PCC, que diferença faz quando a gente olha, né, para essa dimensão dos recursos, né? E se for de roubo das emendas parlamentares, né? E se for de desvio de recursos públicos de outra natureza, de sonegação fiscal, de algumas empresas aí que cometem fraudes, né, fiscais, financeiras, e que nada acontece com os responsáveis por isso. Qual que é a diferença? No fundo, é tudo a mesma coisa, né? Mas como o PCC tem essa origem, né, vinculada à favela, ao pobre, preto, periférico, ao sistema carcerário, é como se no discurso fosse macular, né, essa sociedade de bem que hoje que está ali representada, no caso de São Paulo, pela Faria Lima. Mas eu acho que é uma versão, né, é uma narrativa que tenta recolocar a ideia de que só o pobre é que é criminoso. Os outros, os que são de uma elite econômica, política, financeira, não são criminosos. E, no fundo, eu acho que é isso, né? O que o PCC está fazendo no âmbito do crime, é certo, mas ele está fazendo também pegar um pouquinho dos lucros para eles, né? Falam, peraí, vai ficar só os de sempre lá ganhando dinheiro, vivendo vidas nababescas, com dinheiro, com luxo. Não, a gente veio de baixo no crime, mas a gente também quer. Então, eu acho que é isso que está ocorrendo hoje, né? Mas é isso, eu não vejo como uma luta de cidadãos de bem contra bandidos, porque... Ou seja, a retórica anti-PCC, da maneira como a mídia liberal, como a direita, até setores da esquerda fazem, ela é muito conveniente para todo mundo continuar metendo a mão no crime e crucificar o PCC. Exato, né? Claro. Porque, veja, e é hipócrita, né? É meio que reiterar. Quando você tem um inimigo para chamar de seu, é fácil você livrar a sua própria responsabilidade. Então, é o PCC, é o PCC. O PCC é o inimigo público número 1 no Brasil, já há algum tempo, né? Como a gente viu agora a discussão, por exemplo, da PEC da blindagem que o Congresso tentou aplicar. Aí uma das justificativas, mas o PCC vai se inserir. Qual é a diferença de criminosos do PCC para alguns dos parlamentares que estavam ali interessadíssimos e diretamente interessados na aprovação de uma PEC para blindá-los dos crimes que eles cometem? Qual que é a diferença de ser do PCC e não ser do PCC? Então, esse discurso parte de uma premissa, né? parte de uma premissa de que quem está lá no Congresso, nossa, é tudo cidadão de bem, independentemente dos crimes que já foram noticiados aí, que alguns deles cometem. Não, PCC não pode, PCC não pode. Como se também muitos, né, políticos, hoje parlamentares e outros, já não tivessem recursos para campanhas, né, fluxos de recursos vindos de dinheiro, né, de origem ilícita, né, ou que eles não querem nem saber de onde vem. Então, é uma grande hipocrisia, né? A existência de uma organização criminal como o PCC, é claro que eu não nego que ela existe, né, obviamente, né, e que tem todas essas características deletérias, muitas e muitas vezes violentas, etc., que pode, de fato, afetar negativamente a economia, os serviços públicos, etc., mas isso não faz com que apenas eles sejam criminosos, né? Há outros criminosos que acabam se apoiando na existência do PCC e de outros grupos para esconderem seus próprios crimes, né? Para
para fazer de conta que eles são cidadãos de bem. Sim, sim. A própria definição literal, né, marginais, o PCC é poderoso, o PCC é muito rico, mas ele é absolutamente marginal na estrutura do capitalismo brasileiro, né? O espantalho do PCC é ótimo para encobrir e servir como uma proteção para os crimes que quem comanda o capitalismo brasileiro comete cotidianamente, né? Exato, então, e é isso, né? Aí a gente vê a hipocrisia, né? Quando a gente olha as suspeitas, né, que recaem sobre o uso de não sei quantos bilhões em emendas parlamentares, aí a gente pensa, né, aonde é que está o crime organizado, né, no país? E eu acho que isso é importante até para entender, né? Então, essa suposta esse frisson, né, que se dá em torno do nome do PCC, mas para pensar até nas relações que se estabelecem entre o que se chama de PCC, porque também eu acho que tem uma diferença em termos de falta de conhecimento da imprensa no geral, porque uma coisa é o PCC como organização, outra coisa são os negócios individuais de seus integrantes, né? Eu acho que uma boa parte dessa questão de Faria Lima, isso e aquilo, na verdade, são negócios individuais, não é do PCC coletivamente. Não é uma coisa institucional entre o PCC e as fintechs, não é? É uma Isso, coisa eu acho do que cara do PCC que está multimilionário, que está... exato, são os empresários, digamos assim, são negócios individuais, né? E no PCC isso sempre existiu. Então, alguns indivíduos têm seus próprios negócios, mas claro que se eles são integrantes do PCC, eles têm que ajudar em alguma coisa o PCC. Então, às vezes doam uma parte, enfim, eles têm um vínculo ali que é muito complexo, que não é também numa direção só, não existe uma norma de ser sempre de uma determinada forma, mas essa relação ela existe. Então, muitas vezes quando se fala de PCC, nesses negócios assim, né, que envolvem, por exemplo, fintechs, eu sempre vejo que, na verdade, não é o PCC, a dimensão, digamos, o coletivo, são os empresários do PCC, né? Porque não faz sentido. Se a gente olhar para o PCC, a grande maioria de membros do PCC são ainda moradores de periferia, favelas, presos num sistema carcerário que está cada vez mais... quer dizer, que continua, na verdade, em condições tão ruins quanto era há 30 anos atrás, e que continua nessa mesma situação, né? Alguns conseguiram, digamos assim, conseguiram obter um processo de ascensão social através das redes criminais possibilitadas pelo PCC, pelo sistema prisional, mas é claro que isso não vai chegar a todo mundo, as oportunidades, né, dessa ascensão não estão abertas a todo mundo, e isso cria essas diferenças sociais. E eu acho, então, que quando a gente olha, talvez do ponto de vista da polícia, do Ministério Público, da investigação criminal, tanto faz se é o PCC coletivo ou se é o PCC individual. Perfeito. Mas do ponto de vista da análise, para entender o fenômeno, eu acho que faz diferença, né? Para se compreender essas dinâmicas. Camila, não, muito legal, o pessoal elogiando demais. Maristela França chegou aqui como nova membro, acho que você já era, viu, Maristela membra. Eric Mesquita aqui. O Doca está propondo chamar outra pessoa também para falar sobre essa questão do crime organizado. Professor Koch, parabéns por pautar esse tópico tão relevante. Júlio Coelho aqui. E ainda comentários sobre o tema anterior. O dinheiro putrefato dos nazis sionistas israelenses comanda a política, as elites e o jornalismo em todo o mundo. Lula é uma vergonha. Flávia Paiani, Breno Altman fez malabarismo retórico para justificar a manutenção do apoio ao PT. O João Paulo Souza Gomes, esses petistas estão de olho em empresas sionistas que os patrocinaram. Quais são essas empresas? Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Explica para mim, só para mim, então você pode contar as coisas em off aqui que ninguém vai ficar sabendo. Qual é a diferença entre o PCC, as facções que a gente conheceu tradicionalmente lá no Rio de Janeiro, né? Sobretudo o Comando Vermelho, mas não apenas o Comando Vermelho, né? Os amigos dos amigos e tudo. Então, PCC, as facções, como se diz, e as milícias. Qual é a diferença entre eles? As milícias têm uma diferença que eu acho que é importante em relação aos grupos que a gente chama de facções, né?
que é elas serem constituídas originalmente e terem como base pessoas oriundas das forças de segurança, né? Então, elas sempre foram, e ainda hoje tem uma relação muito umbilical com as forças de segurança. Polícias, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Forças Armadas. Então, a milícia, digamos assim, o seu núcleo duro, historicamente, está relacionado a esses agentes. Então, diria que as milícias no Rio de Janeiro, né, e outros lugares que também surgem grupos que são chamados de milícias, em geral tem essa relação mais umbilical e mais próxima com os atores estatais, os atores das forças de segurança, mas também outros núcleos do Estado. Então é muito mais difícil de combater, né, Mauro? Porque se é o Estado que, em tese, deveria combater o crime, quando o próprio Estado é o crime, fica mais difícil, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente vê muitos tiroteios, invasão, com um monte de mortes, né? Que a polícia do Rio de Janeiro é uma das mais letais do Brasil, em áreas das facções, especialmente do Comando Vermelho, mas não vê esse tipo de atuação em áreas de milícias. Por que será, né? Então, é só você ver, assim, praticamente não existe incursões policiais com chacinas, com mortes, como ocorre muito frequentemente no Rio de Janeiro, mas isso não ocorre em área de milícias. Por quê? Porque a milícia ela tem uma relação de proximidade com o Estado, né? Então, as facções, como a gente denomina esses outros grupos, embora eu acho que é um termo ruim, especialmente para o PCC, enfim, elas têm uma característica de terem, em sua grande maioria, uma origem dentro do sistema carcerário e atuarem em mercados ilícitos variados, mas principalmente no tráfico, especialmente no varejo, pensando nas facções no geral, né, no Brasil, e algumas delas com atuação, como no caso do PCC e mesmo do Comando Vermelho, no atacado, né? E além disso, algumas das facções atuando em outros mercados, né? A diferença entre o Comando Vermelho e o PCC, eu vejo assim, o PCC ele tem uma organicidade muito mais sólida do que o Comando Vermelho. O Comando Vermelho, embora ele exista ali, ele tenha se originado no Rio de Janeiro e hoje ele está presente em praticamente todos os estados do Norte, Nordeste, do Centro-Oeste, ele é muito descentralizado. É como se cada estado é autônomo, assim, não responde a uma instância acima deles em termos de decisões, de normas, de conduta, de Não? comportamento. Eles têm uma instância acima deles, só que é mais no sentido de alinhamentos, digamos assim, para fazer acordos, alianças de negócios e alianças de defesa e de ataques. Então, Perfeito. por exemplo, vamos invadir uma área no Rio de Janeiro que é atualmente controlada pela milícia. Eles podem recrutar aliados de Comando Vermelhos de outros estados para fazer isso. Ou recrutar, recolher armas, recursos, etc. Então, alianças, né? Mas não existe digamos assim, uma uniformidade organizacional, não existe algo orgânico. O PCC é completamente diferente. O PCC tem uma dimensão orgânica muito forte. Então, o PCC, sei lá, o PCC chama de sintonias essas células, digamos assim, em vários estados e em outros países, né? Então, por exemplo, a sintonia do PCC em Roraima, se for fazer, enfim, atuar numa nova frente de garimpo, invadir, enfim, fazer alguma coisa diferente, importante, precisa da autorização da sintonia geral, da sintonia dos estados e países, que é uma instância do PCC também. Então, assim como há normas de comportamento. É claro que no processo de expansão do PCC, o PCC também teve que adaptar essas normas de comportamento, que estão muito paulistas, né? Em termos de uma ética do trabalho, de uma forma de se conduzir, até de falar, que eles chamam de ética do crime. Ética do trabalho
no crime, né? É importante dizer, não a ética Sim. do trabalho Legal. calvinista, mas é Aham. também isso aqui do crime, trabalho em atividades criminais. Enfim, isso é uma dimensão cultural muito ligada a São Paulo. Quando o Tá. PCC começa a se expandir para outros estados, para poder ter ali um certo enraizamento comunitário, né? E fazer frente às outras facções que também vão se expandindo, como o CV, o PCC se adaptou também a alguns cenários específicos, né? Então ele também abriu mão de algumas dimensões, né? Diria assim, desse tipo ideal PCC que é o tipo de São Paulo. Então, mas ele ainda com essas adaptações ele mantém uma uniformidade. Então, a diferença do PCC para outros grupos, para outras facções do Brasil inteiro, inclusive a do CV, que além do PCC, aquela que é maior, assim, né? É essa, né? O PCC tem uma unidade que tem, como você mencionou no começo, né? Que tem elementos de tensionamentos, mas ainda até hoje se mantém uma unidade, uma uniformidade, uma coesão. Então, eu diria que essa é a principal característica do PCC na sua diferença em relação às outras facções. Deixa eu te perguntar uma coisa, estamos caminhando para o final já. Bom, desde já, Uhum. Camila, meu, foi difícil encontrar você e trazê-la aqui, mas eu quero dizer, não vou te largar não, viu, você vai vir aqui mais Não, vezes. desculpa, é que eu estou numa sequência, Mauro, de 5 viagens. Então, Nossa. assim, estava muito difícil isso com todas as demais atividades de trabalho, né? Então, realmente estava Não, muito tranquilo. Não, eu difícil. te espero, eu já falei. Eu te falei nas conversas, né, eu espero, quando você puder. Eu estou aqui esperando você, vamos repetir. Uma pergunta, você nota no Rio de Janeiro mais das milícias, mas me parece que não apenas das milícias, uma entrada do crime organizado na esfera política institucional. Então você vai lá ver um vereador, né, da milícia, eventualmente um vereador ligado ao Comando Vermelho. Como é que o PCC se coloca nessa questão de ter ou não ingresso, representação política institucional, né? Por exemplo, há alguns sinais, me parece, em São Paulo, de entrada de representantes do PCC nas câmaras de vereadores. Esse é um processo, é um movimento, não é? Como é que é esse processo? Como é que é isso? Eu acho que é um processo, sim. Como eu estudo PCC há quase 20 anos, né? Uhum. Eu, de certa forma, acompanhei, né, de longe, né, assim, mas observando o desenvolvimento do PCC. Então, quando as pessoas me perguntavam isso, há 15 anos atrás, eu falava, não, no PCC não tem isso, né, é muito pontual. É claro que se o PCC está presente, por exemplo, né, em bairros periféricos, em favelas, claro, ali tem o vereador, né, daquela região, ele tem o contato, não tem como não ter, mas isso não quer dizer que há um processo de, digamos assim, de permeabilidade, né, de inserção nas estruturas do Estado. Porém, eu penso que exatamente com o mesmo processo, né, de expansão econômica que vinha falando antes, eu acho que esse processo, né, de expansão econômica, ele ocorre também na esfera política. É Tá. meio que concomitante. Então, se a gente pegar as notícias, eu não lembro agora exatamente o ano, mas é início dos anos 2000 ainda, já tinha notícia, meados dos anos 2000, notícias de candidatos a vereador, inclusive alguns deles eram advogados, que foram presos, acusados de pertencimento ao PCC, que estavam tentando se eleger. Então, Tá. isso já vem de algum tempo, né? Agora, nos últimos anos, como eu disse, eu acho que isso aumentou muito, porque eu acho que essa entrada, esse volume de recursos muito grande que aconteceu nesse boom, né, nos últimos 10 anos, permitiu também esse impulsionamento para dentro do Estado. Porque, né, Mauro, quando você tem dinheiro para Sim. oferecer, fica tudo mais fácil, né? E aí, como eu te falei, como eu falei, não, né? Como a gente sabe, muitas vezes um candidato ou um partido político
não quer saber de onde vem o dinheiro, né? E Uhum. fala, ai, não me fala, né? Não me fala. Eu até lembro de um livro agora que eu li, que era um agente infiltrado no cartel de Cali, né? Quando ele ia lavar o dinheiro no banco, o gerente veio falar que não queria saber, né? Não deixava de falar a atividade que ele fazia. Falava, não me fala. Então, eu acho que funciona nessa alimentação, né? Quando você tem muito dinheiro para distribuir, para investir, enfim, para fazer circular, você passa a ser digamos, um sujeito assim, não muito excluído mais, né? Ainda Uhum. que, obviamente, na retórica seja. Então, de maneira que eu vejo hoje, e acho que as últimas eleições municipais em São Paulo deixaram isso muito evidente, o PCC ele permeou todo o debate eleitoral, não só do candidato cujo presidente do partido tinha ligações muito explícitas com o PCC, mas de outros candidatos que também tinham várias camadas, vários pontos de ligação. Porque Uhum. também, quando você tem você tem uma relevância política maior, né? Não é um novato que chega do nada, você vai tomar mais cuidado, né, Mal? Você não vai deixar isso, Sim. você não vai ter de um partido que o presidente tem ali ligações muito explícitas, você vai tomar mais cuidado. Porque o crime, né, a infiltração do crime na política, geralmente passa por várias camadas, né, de relações, Perfeito. de inserção. Não é uma cola que vai virar vereador ou, né, qualquer coisa, Sim. são outras pessoas. E isso eu acho que, de fato, né, as últimas eleições, sobretudo as eleições municipais, que evidentemente tem maior permeabilidade nesse atual estágio, diria assim, né, a essas inserções mais explícitas de dinheiro do crime, né? Mas eu acho que já não é só o municipal, você já tem, então, uma Ah, permeabilidade. Claro, eu não acho que nós estamos num cenário como, sei lá, o México, a Colômbia dos anos 90, não acho que é isso, mas que a gente tem muita. E tá, não também não crescendo. acho, viu, Mauro? Até acho importante falar, porque tem um debate atualmente que eu acho que distorce, né? Quando a gente fala que a direita hoje, né, setores da direita, querem muito vincular o PCC a um grupo Isso. terrorista. Veja, quando a gente fala da permeabilidade com o Estado, o PCC, eu vejo assim, não tem nenhum interesse em tomar o poder estatal para fazer qualquer mudança política. Não é Perfeito. isso. A permeabilidade com o Estado está da mesma forma que tantos outros grupos que querem tirar do Estado dinheiro, né? Querem Sim. ganhar dinheiro. E, enfim, então é nessa dimensão, né? Então, eu acho que é importante também situar que a permeabilidade do crime com o Estado ela não está numa relação de captura do Estado para transformação política. Ela está Não numa tem relação de projeto captura. político, né? Não, não É, tem. não O tem. projeto político do PCC, do seu, que a gente chama de político, né? Assim, no sentido, vamos enfrentar o Estado é nosso inimigo. Perfeito. Mas como? Através do crime. Então, assim, não é reivindicar direitos, é reivindicar direitos através da inserção no mundo do crime, de se afirmar criminosos. Do Perfeito. ponto de vista político, institucional, como é que você transforma isso em política? Não tem como, né? Então, assim, não tem nenhum projeto de transformação política. Eu vejo assim, né? Tem projeto, sim, de captura de recursos do Estado, da mesma forma que outros grupos há séculos fazem, né, no Estado brasileiro. Sim. Então, mas é isso, eu vejo que é um processo que, de fato, tem aumentado, se ampliado nos últimos anos. Acho, Mauro, que vai ser cada vez mais um desafio. Eu acho que o Brasil, né, criou um problema, e quando às vezes as pessoas me perguntam como fazer para acabar com o PCC, enfim, eu sinceramente não sei. Eu não Uhum. vejo possibilidade, porque atualmente está mais difícil identificar se espraiou, se misturou, está em todos os setores, em todas as camadas. Agora, eu acho só que a gente nunca pode esquecer o que originou o PCC e outros grupos.
o sistema carcerário, né? E nossos representantes políticos em todos os partidos, praticamente, né, continuam a apostar que o aumento de penas, o aumento do sistema carcerário é a resposta para reduzir a violência, para reduzir o crime. Aí é difícil, né? Porque a nossa história mostra exatamente o oposto. E a gente não tem, eu não vejo, né, do ponto de vista de saídas de políticas públicas, uma saída possível para esse cenário. Sim. Interessante você trouxe essa questão e vamos encerrando por aqui, encerrando hoje, tá, gente? Nós vamos convocar a Camila muitas vezes. Adorei essa conversa contigo, Camila, realmente muito Também legal. eu gostei, muito obrigada. Você falou essa coisa, né? A direita, especialmente a extrema-direita, usou como estratégia ao longo dos anos, especialmente ao longo do governo Bolsonaro, criar um vínculo entre a esquerda em geral e o PT, em particular com o PCC. Foi uma estratégia retórica deles o tempo inteiro. Agora a gente tem uma situação curiosa, porque a gente tem, nesse caso da adulteração das bebidas, o inverso, né? É o Tarcísio dizendo que o PCC não tem nada a ver com essa história e o governo do PT, o governo federal, dizendo não, tem assim, o PCC está metido com a adulteração e o Tarcísio está querendo escamotear, esconder esta relação. Uma inversão completa, né? Cambalhota. É uma bobagem, né, mas assim, primeiro que eu acho que em termos partidários, né, o PCC e outros grupos criminais não têm ideologia nenhuma. Aonde tiver uma brecha, aonde tiver um contato de alguém que vai aceitar dinheiro para campanha, que vai possibilitar uma abertura para inserção no Estado, eles vão utilizar. Eles não têm nenhum tipo de ideologia política nesse sentido, partidária, né? Tanto que a gente vê, tem alguns prefeitos aqui na região da Grande São Paulo, né, que tem o Ministério Público acusa de ter envolvimento, a maioria são de partidos do Centrão, né, do chamado Centrão, e alguns deles, né, inclusive ligado a igrejas evangélicas. Então, assim, essa vinculação com a esquerda, naquela retórica também absolutamente equivocada, populista e mentirosa, de que a esquerda defende bandido, e por isso e o apoio, é uma furada. Se a gente vai analisar os candidatos, eu não vou falar o nome aqui, né, por motivos óbvios, mas tem prefeitos que têm uma vinculação quase que explícita, ou, né, não explícita, mas com várias denúncias, né, pelo Ministério Público, e com vínculos com o PCC, mas se você vai nas cidades onde governam, a retórica é a da polícia. Aqui a guarda municipal prende traficantes, aqui a guarda municipal trabalha. Então, assim, eles também vão utilizar da mesma retórica populista que a direita utiliza como a finalidade ali com os interesses eleitorais. Então, eles não vão, né, aquelas pessoas que estão vinculadas ao PCC no debate político, elas não vão levar a retórica dos direitos humanos, da redução do sistema prisional, porque nessa dimensão eles não estão interessados em defender essa retórica, eles estão interessados na inserção do Estado para ter essas vantagens econômicas do Estado. Enfim, então, essa vinculação, né, da esquerda com o crime organizado é uma bobagem, é uma mentira sem tamanho, né? Quando a gente defende, por exemplo, a regulamentação e a redução da circulação de armas, a regulamentação da economia para evitar, né, exatamente que recursos circulem sem rastreamento, a gente, no fundo, está defendendo medidas que poderiam reduzir, né, a inserção, o impacto do crime organizado. Quando a gente defende uma polícia que não mate, a gente defende uma polícia que prenda a pessoa, então, para fazer uma investigação sobre aquilo que se está, da qual a pessoa é acusada. Não que mate, pode ser, inclusive, matando um arquivo, né, uma testemunha de coisas muito importantes. Então, eu acho que
também quando a gente defende que a polícia não mate, a gente está defendendo uma polícia institucional, né, com capacidade investigativa, né, com capacidade de desvendar redes criminais e de punir conforme a lei os seus integrantes. O contrário é que, no meu entendimento, é a porta aberta para o crime. O contrário disso, quem defende, portanto, a desregulamentação econômica geral, né, uma desregulamentação do controle, a ausência do controle de armas, quem defende uma polícia que mate, que condecora, inclusive, policiais matadores, e alguns que já nem eram mais policiais, eram matadores profissionais, essas pessoas, sim, estão, né, umbilicalmente vinculadas ao crime organizado. E eu acho que é preciso a gente falar, né, que não é monopólio, não da direita, mas uma boa parte, né, dessas retóricas está associada a ser o campo da direita. Né? Então, eu acho que é uma hipocrisia essa discussão. Eu sei que você estava viajando nessa vida doida aí, tua de pesquisa e livros e não acaba, imagino, bom, família e tudo, mas você tem alguma evidência de, ou não sabe, enfim, o que você disser vai ser a nossa referência aqui, de ligação do PCC com essa história da adulteração de bebidas alcoólicas? Não, para falar a verdade, eu acho, eu não tenho, assim, na evidência, mas eu acho, sabe, Mauro, que tudo também que acontece agora é PCC, né? Eu acho que pode ter a ver no sentido de uma... A gente está vivendo hoje, acho que um enorme cenário, assim, a minha sensação é que está tudo muito desregulamentado, né? Como você tem uma retórica estatal, e sobretudo no governo aqui em São Paulo, né, do governo Tarcísio, de privatização de qualquer coisa, de vender e de redução, né, dos investimentos estatais. E acho que isso abre espaço, né, para que agentes privados, com seus próprios interesses, ocupem lugares. Perfeito. Então, o que eu acho que, às vezes, indiretamente pode ocorrer, né, que a inserção do PCC e de outros grupos em vários setores da economia, falsificando produtos, seja lá gasolina, não sei, até esses dias me falaram que a couve também. Então, eu falei, gente, a gente não pode mais fazer nada, a gente não pode mais fazer nada. Porque eu acho que a gente vive um pouco esse cenário de total incerteza, porque eu acho que tem a ver com uma perda da capacidade estatal de exercer controles. Né? Eu vejo assim, agora, se é o PCC ou se não é, eu não sei dizer, né? Mas eu acho que essa perda da capacidade, né, estatal de controlar processos econômicos, ela acaba abrindo brechas para quem estiver ali para ocupar essas brechas, ganhando mais dinheiro. Eu acho que esse é um exemplo, né? Então, eu acho que a inserção, por exemplo, do PCC, toda essa rede do mercado aí de combustível, de adulteração, enfim, ela acaba também, pode ser que, eventualmente, recaia, tenha como se fosse um efeito, né, não previsto, por exemplo, na bebida. Mas eu acho que o fundo disso tudo, para compreender, de fato, tem que ser localizado no Estado. O que a gente espera do ponto de vista editorial da pesquisadora, da professora Camila Dias, para os próximos tempos aí? Olha, eu tenho vários projetos de pesquisa, sabe, Mauro? Um deles, até parte dessas viagens, né, tem relação com isso, é um projeto do IPEA, que eu participo, que é um diagnóstico, né, dos elementos relacionados à dinâmica do crime e da segurança pública nos estados brasileiros. Né? A gente já publicou um pouco. O IPEA publica o Atlas da Violência, né? Todo ano, é uma publicação muito conhecida com as taxas de homicídios por municípios. A ideia desse projeto é qualificar essas tendências de homicídios, né? Então, assim, entender por que em tal lugar aumentou, diminuiu determinado período. A gente já publicou relatórios e coletânea de artigos para a região norte, o da região centro-oeste está para sair, agora a gente está fazendo Nordeste. Então, uma das pesquisas é essa, né?
E também tenho participado de outros projetos, né, do INCT, INVIPs, né, que é um projeto financiado pelo CNPq, que a gente está produzindo aí uma análise a partir de um grande material, né, sobretudo de notícias da imprensa que está sendo produzido por inteligência artificial, enfim, a partir do qual a gente quer entender as representações do PCC a partir, né, dessa perspectiva da imprensa. Ainda está em fase, a gente pretende fazer um mapa, publicar um mapa na internet, né, no site do INVIPs, e também estou numa pesquisa com o pessoal do Cefavela, que é um centro, é um CEPID vinculado à FAPESP, né, que está tentando entender o mercado imobiliário em regiões de favelas, né, os novos atores que têm surgido e que têm atuado nesse mercado. Agora, livros assim, né, do estilo A Guerra, e por enquanto não tenho um plano assim, não. Por enquanto é mais a pesquisa da perspectiva acadêmica, né? Então tem essas várias frentes e é isso, né? Que tem bastante trabalho aí para os próximos anos. Legal. O Raul Assis acho que chegou depois, né? Ele está perguntando aqui. Camila, você conhece o Bruno Paes Manso, que escreveu sobre o PCC? Raul, eles escreveram juntos, eles são coautores do livro A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Né? Você conhece um pouquinho, né? Conheço o Bruno desde a época que ele estava no Estadão, era repórter, né? Jornalista do Estadão. Quando eu defendi minha tese de doutorado em 2011 sobre o PCC, acho que o Bruno foi uma das primeiras pessoas com quem eu falei. Ele fez uma entrevista. Quando saiu meu primeiro livro sobre o PCC, que é a tese de doutorado, né, que chama PCC, Hegemonia nas Prisões e Monopólio da Violência, o Bruno fez uma matéria, enfim. Então, conheço o Bruno já há bastante tempo e é isso, né? Em 2018 a gente publicou esse livro, né? Que a gente escreveu juntos. Que de fato é uma referência, né? É uma referência de fato. Camila, amei você. Quero você muitas vezes aqui. Tem muito assunto para conversar. Tem essas suas pesquisas, tem esse cenário que está se agravando no país, né? Dessa desmonte do Estado brasileiro, abrindo espaço para essas e todas as iniciativas criminosas, né? Do agronegócio, do PCC, do Comando Vermelho, das mineradoras, das petroleiras, são todas iniciativas criminosas. Trabalho escravo. Né? Tá aí crescendo no Brasil, trabalho infantil crescendo no Brasil. Então, acho que esse diálogo contigo é fundamental, fundamental. Obrigado, também gostei muito, Mauro. E peço desculpas pela demora em conseguir falar com você e agradeço muito. Acho que é muito bom falar com alguém que sabe o que perguntar, né? Que a gente pode conversar, assim, como a conversa fluir, né? De maneira mais direta, assim. E agradeço muito e estou à disposição. Sempre que possível, vai ser sempre um prazer. Obrigado, Camila. Obrigado mesmo. Uma referência para nós. Um abração. Obrigada. Um abraço. Obrigada.